Desenvolvimento da criatividade, precisão na comunicação, aumento da capacidade crítica. Esses são alguns dos benefícios que a leitura de bons livros pode lhe proporcionar. No entanto, o último censo do IBGE afirma que os brasileiros leem apenas um livro por ano. Enquanto isso, na Argentina, a média anual é de 12 livros por ano. De acordo com pesquisa do IBOP da Fundação ProLivros, realizada em 2015, a falta de tempo é a razão mais apontada para desculpar a não leitura no Brasil. Por essa mesma pesquisa, os livros religiosos e principalmente a Bíblia seguem como os mais lidos pelos brasileiros, independentemente do fato de estarem estudando ou não. Gosto mais de quadrinhos, mas pelo menos um ou dois por ano eu leio, sim. 3 livros mais ou menos. Uns 30 livros por aí. Pra mim, ler tudo. Eu costumo ler uma base de 100 livros por ano e faço essa leitura comparando os diversos livros dentro do mesmo tema. E entre os pastores, como surge o interesse pela leitura? Um exemplo de leitor voraz é o do missionário Orlando Spencer Boyer. Ele investiu tudo o que possuía na formação bíblica e teológica dos brasileiros e teve muita influência nessa área. Deixou inúmeros livros com destaque para a pequena enciclopédia bíblica Espada Cortante e Heróis da Fé, que é uma compilação de biografias de homens inspirados pelo Espírito Santo. O pastor Osmar Cabral foi aluno de Orlando Boyer, inclusive morou com ele. Cabral transmitiu o gosto pela leitura ao filho. Comecei vendo meu pai obter livros e trabalhar com livros quando eu era ainda menino. Então eu procurava imitar meu pai em muitas coisas da vida e do ministério dele. Na adolescência eu comecei a já ter alguns livros, meus primeiros 10, 15 livros e tal. Em 1964, quando eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, eu fui para o Instituto Bíblico em Pindamonhangaba. A partir dali, estudando, então eu já tinha a certeza absoluta que eu seria um dia um pastor e para tal empreendimento eu teria que estudar, me preparar, me dedicar. A minha vida teve fases distintas onde envolvem os livros. A primeira fase importante do meu ministério começou como evangelista trabalhando com o pastor Bernardo Johnson Jr. Trabalhei 10 anos com ele. A partir de então eu comecei a receber convites para dar estudos bíblicos também. Foi assim que eu fui para Santos, em 1976. E lá eu fui convidado e desafiado a organizar a primeira escola bíblica teológica, Instituto Bíblico, para a Baixada Santista. A partir dali é que começou com bastante ênfase o meu amor maior pelos livros. Formar minha própria biblioteca, foi crescendo, eu tinha que escrever meus primeiros livros foi ali também. E meus livros se baseiam exatamente nessa exposição que vocês veem por aqui. Nós temos aqui hoje talvez mais de 10 mil livros que estão em fila dupla nas prateleiras. E eu me orgulho disto, de ser um homem que vive no meio dos livros. E os meus filhos aprenderam da mesma forma assim. Pastor Elianai adverte. É impossível que um ministro desenvolva com qualidade seu ministério se ele não tiver uma preparação intelectual. Para ter essa preparação intelectual, principalmente no campo do ministério pastoral, é indispensável a obtenção de livros. Pastor Elianai Cabral julga ter produzido mais de 1000 estudos bíblicos e cerca de 10 mil sermões. Porque eu nunca parei de fazer, eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de pensar numa nova mensagem. Se eu estou viajando no avião, eu sempre viajo com 2, 3 livros. Se eu vou a qualquer lugar, eu nunca estou sem um livro na mão, estudando, anotando. Os meus livros todos são anotados, são pesquisados. Na infância, pastor Elinaldo Renovato começou a ler as revistas e livros do pai. O líder também teve influência do missionário Boyer. Comecei a ler e tomei conhecimento de bons livros como Heróis da Fé, não é?
O Peregrino, livros clássicos muito bons, na verdade, e foram despertando em mim o desejo de ler sobre personagens da Bíblia, histórias bíblicas, e assim minha biblioteca foi aumentando e hoje é uma biblioteca, não digo que seja muito grande, mas razoável, não é? Tem mais de 3.500 livros, não é? Nem todos estão catalogados, por isso eu não tenho assim um número preciso. Mas tem sido um instrumento valiosíssimo para a minha atividade literária, não é? Pastor Elinaldo Renovato faz um alerta. Segundo pesquisas recentes, não é? Mais da metade dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia, o livro sagrado, nenhuma vez. Eu acho isso muito estranho. Então, eu leio todo dia 3 capítulos da Bíblia. E eu incentivo os irmãos a ler. Além de ler a Bíblia, então, eu estou sempre lendo um livro, não é? Como diz Paulo em Romanos capítulo 12, diz assim, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Essa dedicação ao ensino exige muito estudo, exige pesquisa, diversos livros. Às vezes, para escrever um livro de apoio da escola dominical, eu preciso pesquisar 6, 8, 10 livros colocados sobre a mesa, não é? Junto do computador, para escrever. Tudo isso é pesquisa. Pastor Elinaldo Renovato faz um alerta. A primeira coisa que eu digo para as pessoas novas convertidas, os novos crentes, é que eles devem começar a estudar na classe de discipulado na escola dominical. Essa é a primeira orientação que eu dou, não é? Então orientamos que leiam as lições da escola bíblica dominical. E aí, com a proporção que eles vão crescendo na fé, vão passando de uma classe para outra, vão crescendo, nós vamos sugerindo livros a eles que sejam amenos, não sejam livros pesados, não é? Na doutrina bíblica, porque eles têm ainda que provar do leite racional, tem que provar ainda de um alimento mais leve, por se tratar de pessoas que estão iniciando a vida cristã. O pastor Ezequias Soares da Silva é um proeminente teólogo das Assembleias de Deus no Brasil. Ele tem diversos títulos publicados. O que pouca gente sabe é que por trás de tudo isso há uma biblioteca com mais de 6.000 títulos. E é ela que nós vamos conhecer agora. Pode chegar aqui, olha, aqui eu quero levar você para conhecer aqui a minha biblioteca. São um pouco mais de 6.000 volumes, né? E aqui está sempre, porque a gente está sempre trabalhando, lendo, consultando, e às vezes a gente coloca um livro numa posição assim, de destaque para facilitar na sua localização muitas vezes. Essa parte aqui é sempre de Bíblias em outras línguas, Bíblias nas línguas originais. Essa parte aqui que foi reservada, só que o espaço é limitado e agora eu tenho mais Bíblias do que o espaço, né? Então está nos carrinhos as outras Bíblias. Aqui, os comentários bíblicos, o que aconteceu? Chegou uma hora que não sobrou mais espaço. Esse aqui é o comentário de Caio Delite, sobre todo o Antigo Testamento, o comentário Bico da CPAD e assim por diante. Aqui, reservei para as línguas. Ó, isso aqui é latim. Essas 2 prateleiras aqui, latim. O restante, aqui para baixo e aqui grego, até aqui, e aqui hebraico. São as gramáticas, os dicionários, os vocabulários e assim por diante. E embaixo são atlas, e mapas e assim por diante. Quando aceitei a Jesus, no dia seguinte fui até a livraria. Comprei uma Bíblia, comprei uma harpa cristã, eu lembro como se fosse hoje uma Bíblia em formato pequeno. E também comprei um livro que eu achei interessante, o título, de Orlando Boyer, Esforça-te para ganhar almas. Este foi o primeiro livro, depois da Bíblia e da harpa, que eu comprei. E assim eu comecei a me interessar pela leitura, e em seguida comprei do Orlando Boyer a pequena enciclopédia bíblica, porque eu lembrei que meu pai tinha, eu via sempre na estante. Quem lê sabe mais e fundamenta melhor as suas ideias. Então, é o conselho que eu dou a todos vocês. E tem mais ainda. Deus me trouxe até aqui por causa da leitura. Pode ter certeza disso. Foi a graça de Deus, é verdade.
Mas Deus me trouxe até aqui, onde eu estou, duas razões básicas para isso. Escola Bíblica Dominical e leitura.